Somos gratos a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Deus tem nos proporcionado nesta noite, em poder estarmos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Aqui me parece que é um envelope do Mon Clóvis. Nós vamos dar continuidade àquele assunto acerca da oração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 16. Vamos ler uma porção da palavra de Deus, mas eu quero percorrer aqui com vocês. Eu vou precisar de ajuda de irmãos que têm assim uma facilidade para manusear a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, porque eu gostaria de mostrar para vocês que a operação do Espírito Santo na igreja, ela sempre está vinculada a uma vida de oração. Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém? Paulo orava para que, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo ele fizesse uma obra na vida desses irmãos da igreja de Éfeso. E daqui em diante, do 17 ao 21, ele vai mostrando aquilo que Deus pode, o que o Espírito Santo pode fazer no coração dos filhos de Deus. E ele entendia que essa obra só podia acontecer através de uma vida de oração. E é por isso que ele orava. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe vida cristã sem oração. Isso é inconcebível. Não existe crente, mas eu sou crente. Você ora? Não ora, então não é crente, não tem jeito. Tem que ter comunhão com Deus. Crente que não ora é igual casa que não tem energia, não está conectado na CPFL. Crente que não ora é igual celular sem bateria, sem crédito. Você liga, não funciona. Não tem conexão. Então não existe, irmãos, vida cristã sem oração. Tira isso da sua mente, tira isso da sua cabeça. Eu quero ser crente. Não ora, então não tem jeito de ser crente. Porque para ser crente tem que orar. Existe uma série de artifícios que as pessoas tentam criar para justificar isso. Mas não existe vida cristã sem oração. Tem que ter comunhão com Deus. Quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que nos mostra a vida prática da igreja, você vai ver que aquele livro é um livro que fala muito em oração. E você vai entender que a operação contínua do Espírito Santo na igreja, ela está vinculada a uma vida de oração. O Espírito Santo, ele só opera. O Espírito Santo, ele só age num lugar aonde existe uma atmosfera de oração, aonde este trabalho humano que é dar lugar ao Espírito Santo operar está em evidência. Sem oração, você pode ler Bíblia o tanto que for. O que a Bíblia faz? A Bíblia te leva a uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia te leva a essa vida prática com Deus. Sem essa vida prática não existe. Jesus falou assim: eu vim para dar o quê? Dar vida. Vida é respirar, vida é agir, vida é andar, vida é isso. Na vida espiritual é a mesma coisa. Vida espiritual é você orar, é você falar com Deus, é você evangelizar, é você adorar a Deus. Se não existir essa vida, você está tendo um intelectualismo religioso sem vida. Isso não funciona. O cristianismo é isso, é Jesus em nós, produzindo essa vida, essas características de Jesus. E uma das características de Jesus era um homem de oração. Se Jesus está em mim, automaticamente eu me torno uma pessoa de oração, porque Ele está em mim, e eu reflito as características de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos nada mais é
do que a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo trazendo as características de Cristo para a igreja. Porque a função do Espírito Santo é falar de Jesus, é refletir Jesus, é fazer com que nós nos capacitemos para mostrar ao mundo Cristo em nós. O Espírito Santo não é para dar pulo, não é para dar coice, não é virar borboleta querendo voar na igreja, nada disso. O Espírito Santo é para você amar como Jesus amava, é perdoar como Ele perdoava, é ser manso e humilde de coração como Ele era. O Espírito Santo é para isso, é para que haja um equilíbrio emocional na tua vida. Essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem inovar nada. O Espírito Santo só vem trazer de volta o Cristo que nós esquecemos lá atrás e nos tornamos religiosos. Ele ressuscita, Ele traz a realidade de Jesus dentro de nós. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Avivamento, o que é avivamento? É ter a vida de Cristo dentro de nós. Eu costumo expressar aqui o que o pastor Santana sempre dizia. O poder de Deus, às vezes, ele gera barulho. Mas barulho não quer dizer que é poder de Deus. Vida, ela promove exercício, movimento, mas nem todo movimento quer dizer que a vida de Deus está ali. Paulo disse nas suas palavras que se alguém não tiver amor, o seu barulho é como um metal que sina, é igual o sino lá da igreja que bate, 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 só faz barulho, só isso. Não serve para nada. O mundo está cheio de barulho. Está tendo até uma campanha, né? Quanto ao barulho. O barulho é demais. O povo quer ver Jesus na minha vida e na sua vida e nas nossas vidas. Eles querem ver se essa palavra que eu estou pregando aqui, ela está na minha vida. Como é que eu estou vivendo? E uma das características da igreja de Jesus, ela é de oração. É uma doutrina bíblica, a igreja ora. Se não orar, não é igreja, é um amontoado de pessoas. E nós precisamos trazer esses princípios que nós estamos perdendo devagarzinho. Estamos perdendo. Se não ora, o perfil da igreja é uma igreja que ora. Se não orar, não é igreja. A igreja de Jesus ora. Ela busca a Deus, ela está em sintonia com Deus. Ela reconhece que ela é dependente de Deus. Existe uma total sintonia entre oração e operação do Espírito Santo. Sem oração, o Espírito Santo não age. Sem o agir do Espírito Santo, não há oração. Existe uma total sincronia entre essas duas coisas. É inconcebível a ideia de você ser um crente vitorioso sem viver uma vida de oração. E nessa noite Deus nos traz aqui para refletir e avaliar como está a oração na igreja. Como é que a igreja vive e ela administra essa doutrina, oração. Uma das coisas que o diabo faz é tentar impedir você de orar. É só você começar a colocar um propósito no coração: eu vou orar a partir de hoje. A partir de hoje, eu vou colocar um propósito no meu coração, eu vou orar. Você vai ter problema com o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você ore. Verdade, Deus. O diabo não quer que você sinta a presença de Deus. O diabo sabe que se você se tornar um crente de oração, você vai derrotá-lo. Ele não vai ter poder contra a sua vida. Ele não consegue te enganar, porque você vai ver na dimensão do Espírito. E a pessoa que vive na dimensão da carne, ele é presa fácil de Satanás. É por isso que o diabo faz tudo para o crente não orar. Ele chega ao ponto de ocupar a nossa vida com tantas coisas para que você não ore. E é disso que eu gostaria de falar nessa noite. A igreja em Jerusalém, ela viveu desde o seu início uma vida de oração. Vamos para a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1.
o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra de Deus: estando com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa que disse: de mim ouvistes. É isso que está escrito aí? É isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos, estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Vamos lá. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado de Oliveiras, os quais está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? A igreja começou assim. Eles começaram a questionar acerca de tempos proféticos. Isso aí não esquenta a cabeça com esse negócio não. Sabe o que vocês vão fazer? Vão para Jerusalém, fiquem lá orando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque a coisa que o mais crente pensa na sua vida, irmãos, é o poder de Deus, é a autoridade de Deus na vida. Sem o poder do Espírito Santo na nossa vida, nós somos igual um carro sem gasolina, sabe? Não vai para lugar, só vai empurrado. Então nós precisamos desse poder na vida. E a igreja primitiva, ela tomou essa consciência, que sabiam, para esperar essa promessa, tem que se esperar em oração. Eu fico às vezes assim impressionado, como as pessoas hoje não são incentivadas a receberem o batismo com o Espírito Santo. Eu digo para vocês que o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção na vida do crente após a salvação. Depois que ele é salvo em Jesus, qual é a segunda busca? É ser cheio do Espírito Santo. Porque ele só tem condição de viver uma vida cristã plena se ele for cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a diferença. É o Espírito Santo que vai te dar ousadia. É o Espírito Santo que dá autoridade para expulsar demônios. É o Espírito Santo que dá poder para curar enfermos. É o Espírito Santo que dá condição para você resistir a tentações. Meu querido, nessa noite muda a sua maneira de pensar. Vá para Jerusalém para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vá para esse ambiente de promessa. Nós não podemos mais, irmãos, pensar de outra maneira. É tempo da igreja começar a buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Eles foram para Jerusalém. E quando você chega aqui no capítulo de número 2, olha que coisa maravilhosa, do versículo 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor Nelson, por que foi todo cheio do Espírito Santo? Porque você viu lá no capítulo 1, todos oravam, todos buscavam, todos queriam, todos entendiam que sem o Espírito Santo a igreja não tinha razão de ser.
E é isso que Deus fala comigo, com você nessa manhã. Deus quer levantar a igreja, Deus quer restaurar a sua igreja, Deus quer trazer de volta a igreja aos tempos primitivos, mas ela precisa ter essa consciência que sem o Espírito Santo ela não chega a lugar nenhum. Nós temos uma igreja que tem dinheiro, temos templos bonitos, temos homens intelectuais, temos teólogos, temos homens sábios até demais, mas está faltando aqueles homens que o povo dizia: esse homem andou com Jesus, esse homem fala igual Jesus, esse homem procede igual Jesus. É desse tipo de homem que a igreja está precisando. Homens que andam com Jesus, homens que não têm Jesus na cabeça, mas têm Jesus no coração, vivem Jesus na vida, Jesus na prática, Jesus no dia a dia, que não levantam o dia sem falar com Jesus, que não dão um passo para fora da sua casa sem estar com Jesus, que não toma nenhuma decisão sem Jesus. E é o Espírito Santo que vai trazer essa presença real em nossas vidas. Quem crê nisso pode levantar a mão para o céu e glorificar e bendizer o nome de Jesus. Quando você chega em Atos capítulo 4, versículo 24 ao versículo 31, você vai ver aqui uma reunião de oração. Olha que coisa maravilhosa. Naquele tempo a igreja, ela não tinha advogado para lutar pelas suas causas, né? A coisa era muito complicada, sabe? Estava todo mundo contra a igreja. Aquela igreja tadinha só tinha Jesus. E precisa coisa melhor do que Jesus? Precisa coisa melhor do que Jesus. Eu acho que Jesus, eu precisava tirar todas as muletas que nós temos para nos aprender a andar agarrado nele. Nós estamos confiando em coisas erradas, irmãos, na força do homem, na influência humana. A igreja primitiva não tinha isso. A força humana não muda caráter de ninguém. A força humana não muda, não expulsa demônio. A força humana o que faz? Traz o mundo para dentro das igrejas, para dentro, faz a igreja se tornar uma Babilônia, como vimos a pregação de domingo aqui. Nós precisamos nos agarrar no poder que vem de Deus, esse Deus verdadeiro. E esse texto diz assim, olha, vocês sabem da história, uma história bonita. João, Pedro, após a oração e a cura do coxo, aconteceu um grande movimento e eles acabaram indo presos. E eles foram proibidos de falar do nome de Jesus. O que aconteceu? Se você ler aqui em Atos capítulo 4, versículo 24 a 31, e eles chegaram e deram: olha, não, é o seguinte, está acontecendo o problema é o seguinte, nós estamos proibidos de falar de Jesus. Mandaram nós embora da cadeia com uma condição: não fale mais de Jesus. Se isso acontecesse hoje em dia, o que é que a igreja que está fechando? Sabe o que a igreja primitiva fez? Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Eles tinham tudo e todos contra eles. A religião era contra eles, a sociedade, a política da época, o rei estava contra eles. A única pessoa que estava ao seu favor era Jesus de Nazaré. E eles foram falar com Jesus. O versículo 24 fala assim: e ouvindo eles isto, a igreja, unânimes, todos levantaram a voz a Deus e disseram, eles começaram a orar: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nelas há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam a gente e os povos pensaram coisas vãs. Você nota que essa oração era pautada nas profecias bíblicas, na palavra de Deus. Olha, levantaram os reis da terra e príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo quanto a mão o teu conselho tinha anteriormente determinado que havia de fazer. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra.
Eles não pediram vingança, eles não pediram que matasse ninguém. Dá ousadia para Pedro, dá ousadia para os apóstolos, para João, dá ousadia para Tiago, dá ousadia para os apóstolos, para que eles falem com ousadia a tua palavra. Aquela igreja queria ouvir a palavra de Deus com ousadia e com poder. Sabe o que acontece? Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais, prodígio, pelo nome do teu filho Jesus. Termina dizendo assim: e tendo orado, e tendo orado, olha aqui, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu imagino uma coisa hoje em dia, uma igreja, todos cheios do Espírito Santo. Irmão Dirceu falou: meu Deus, dá para imaginar, irmão Dirceu? Todos cheios do Espírito Santo. Esse é o alvo. O sonho de Deus para a igreja é esse: é que eu, que você, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Eles oraram, pediram a Deus: estamos com um problema aqui. Levantaram contra nós. Sabemos que isso aqui é um cumprimento da tua palavra, Senhor. Olha para as ameaças, mas dá ousadia para o teu servo pregar a tua palavra. Sabe como é que Deus respondeu? Encheu aqueles crentes com o Espírito Santo. Será que não é isso que você está precisando, do Espírito Santo na sua vida? Irmãos, ser um Espírito Santo e não vira cantiga. É assim que acontece. Sem Espírito Santo, a oração vira ladainha, vira reza. Sem o Espírito Santo, você não chega a lugar nenhum. É por isso que o slogan da Assembleia de Deus era esse: Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. São os princípios fundamentais, nós não podemos abrir mão disso. Crentes que não têm a experiência do batismo com o Espírito Santo. Irmãos, ter o Espírito Santo na vida, pense numa comida boa que tem por aí, aquilo que você mais gosta. A presença do Espírito Santo é melhor do que isso. Quando você é um crente cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva, escute só o que eu vou dizer para você, a presença de Deus, qualquer lugar deste mundo, ele perde a beleza, ele perde o seu colorido. Você não tem outro lugar para estar do que na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Você não troca. É por isso que Davi falou assim: olha, eu prefiro um dia só estar na porta da casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar do mundo. Sabe por quê, irmãos, que Davi descobriu isso? Porque ele sabia que naquela época Deus habitava dentro daquela casa, e ele queria essa presença, ele desejava essa presença. Ele descobriu que sem a presença de Deus o gigante não cai. Ele descobriu que sem a presença de Deus um rei não reina. Sem a presença do Espírito Santo você não consegue se manter em pé diante dos seus inimigos. Sem a presença de Deus qualquer pena se torna um fardo. O crente é frágil, o crente é fraco, o crente é falível. Como que um grupo de homens, 120 pessoas, conseguiram mudar o mundo da sua época, tendo todos ao contrário? Hoje crente, eu não sei se é crente, mas crente é aplaudido pelo mundo. O mundo aplaude os crentes, e as pessoas trocam o evangelho pelos pratos de lentilha que o mundo oferece de todas as maneiras. Não é disso que eu estou falando.
Eu estou falando daqueles que renunciaram ao mundo com as suas paixões carnais, para viver e buscar a santa e gloriosa presença de Deus. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de um caminho que anda de mão dadas com o mundo de pecado, não. Eu estou falando de um caminho estreito, mas que leva o homem para o céu. É o caminho apertado, o caminho da renúncia. Como 120 pessoas com uma proposta dessa? O mundo estava submergido em todo tipo de pecado, e eles tendo a lei contra eles, o governo, as religiões, a cultura, tudo contra eles. Aqueles 120 homens conseguiram, diz a Bíblia, virar o mundo de cabeça para baixo. Qual era a diferença? É que eles eram cheios do Espírito Santo. Aquela igreja entendia que essa presença de Deus tinha que estar na vida deles. Eles eram cheios, onde chegava o crente. É igual formiga saúva. Ela cria asa e voa, e aonde ela cai, nasce um formigueiro. É assim que acontece. Homens iletrados, homens pouca cultura, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Quando eles falavam sem saber soletrar, sem saber, e oravam, o cachaceiro largava de tomar cachaça. O homem, o cabra safado, largava da mulher e voltava para casa para ser fiel à sua esposa. Era assim que não precisava curso de nada, não precisava curso de família, envolvido com nada disso. Era o poder de Deus que mudava o caráter daqueles homens. Glória a Jesus. Lembra da história do gadareno? O diabo levou ele para dentro do cemitério. Quando ele encontrou com Jesus lá no cemitério, a primeira coisa que ele falou: volta para a tua casa. E ele pegou a mala e voltou para casa. Sabe o que está faltando nos lares, irmãos? Não é curso, não é psicólogo, nada disso. Está precisando da presença de Jesus dentro dos casamentos, dentro dos lares. Temor de Deus, temor de Deus está precisando. Se Jesus não entrar na tua vida, se o Espírito Santo não toma conta do seu ser, o teu caráter não muda, a vontade de pecar não acaba, o desejo de prostituir não sai. Mas quando Jesus Cristo entra, o demônio vai embora, eles batem retirada, ele sai, o ser humano muda, porque há poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos precisando deste poder na vida, e a oração é que traz de volta a glória, o poder de Deus em nossas vidas. Novos convertidos não se iludam. Novos convertidos, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. Busca Deus. Busca Deus, é boca no pó, joelho no chão, é se humilhando diante de Deus. Ele vai abrir a janela do céu e a glória de Deus vai cair sobre a sua vida. Você vai se tornar um gigante espiritual. Arabaxume cantenébias. Aí você vai entender o que Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você pode glorificar o nome do Senhor, você tem a liberdade. Você vai ver duas linhas na Bíblia Sagrada, no livro de Atos: oração e a operação do Espírito. Oração e operação, oração e operação. É assim que acontece. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim, Atos 2 e 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora lê o 43, o resultado. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Perseveravam em oração, o que vinha? Temor. E os milagres aconteciam. Você quer ver os milagres acontecerem?
eu não consigo colocar temor no coração de ninguém, mas eu posso falar com um Deus que Ele pode colocar temor no coração das pessoas. Atos 3:1, vamos lá, Atos 3:1. Alguém leia, por favor. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Escutem só. Aí, quem sabe dessa história? Eles iam para a oração. Vocês sabem o desfecho? Eles foram chegando na porta do templo, não foi? E estavam aleijadinhos. Eu fico imaginando, por que aquele homem ia nesse horário pedir esmola? Eu acho que é a hora que tinha mais gente na igreja, no templo. É a hora da oração. E Pedro disse assim: olha para nós não temos prata, não temos ouro, não temos nada. E foram andando. Eu imagino, não está na Bíblia, estou conjecturando aqui. Aí o Espírito Santo falou: Pedro, volta lá. O homem que ora, ele sempre tem algo para oferecer para alguém. Volta lá. Aí Pedro falou assim: olha para nós. Está olhando? Eu estou olhando. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Tomou aquele homem pela mão, e aquele homem levantou e firmou os seus passos e entrou no templo, glorificando o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas, irmãos, que querem levantar os caídos, mas não ora. Você só tem poder, isso aqui é para obreiro, levantar caído se você vive uma vida de oração. O homem, para tomar o caído pela mão e colocá-lo de pé, ele tem que ir para a hora nona, para a hora da oração. Ele tem que ter poder de Deus na vida, a autoridade de Deus na vida, senão a coisa não vai. Ele tem que aprender esse caminho, uma vida de oração. Os milagres começam a acontecer. Vai para o capítulo 4, versículo de 24 a 30. Nós lemos esse texto, não lemos? Da quando Paulo e Silas, ou Pedro e João foram pressionados, eles oraram. Quando chega no versículo 31, moveu-se o lugar em que estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Foi só isso? Não foi. Leu 32 do capítulo 4. E era uma o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Você nota que sempre quando ele fala em oração, ele fala de uma operação do Espírito Santo. Olha, a união, a comunhão começou a surgir nessa igreja. Ninguém dizia: não, isso aqui é meu e não é seu, aqui é o nosso. Versículo 33, por favor. 4:33. Já foi lido? Pode ler. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. 34. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Que coisa maravilhosa. Olha que igreja abençoada. Primeiro, 31, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O versículo 32, esse aqui, ele faz uma ligação com o versículo de cima. Na realidade, que no original não tem isso aqui, ó, a comunidade de bem dos primeiros cristãos, não existia isso aqui. Mas a ligação, era o coração da alma da multidão, dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa vem para a igreja na expectativa de ouvir uma mensagem poderosa. Quem quer ouvir mensagem poderosa aqui? Vai orar. Vai orar. Se você orar, Deus me usa. Fica criticando não, coloca o joelho no chão, vai buscar a Deus. Tem pessoas que querem a igreja poderosa. Você é a igreja, você sabia? Que você faz parte da igreja.
Vai orar, meu querido, põe a boca no pó. Chega no culto, não fica tricotando não. Dobra o joelho, Jesus. Usa o pastor, usa os hinos que vão ser cantados. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu duvido, irmão, qualquer pessoa que subir nesse púlpito, se vocês orarem, Deus vai usá-lo poderosamente com a mensagem para o teu coração. A igreja precisa voltar a orar, a buscar a Deus. Aleluia. Vocês sabem como é que é? Como eu já falei aqui, não sei se deve ter guardado por aí um sino que tinha nas igrejas. Sabe por que era aquele sino? Porque a igreja, quando os crentes iam chegando, ia dobrando o joelho. Dobrava o joelho e só levantava quando o pastor batia o sino. Era uma igreja de oração. Acontecia isso aqui: em toda a alma havia temor. As pessoas levavam Deus a sério. É isso que o texto quer. Nós precisamos orar. É verdade, precisamos orar. É muito fácil criticar, zombar. Talvez vocês não saibam, mas existe uma força diabólica lutando contra a obra de Deus. E eu preciso da oração de vocês. Paulo dizia assim: orai por nós. Eu preciso. Vocês querem que um pastor abençoado? Ora por ele. Me coloca, me inclua na tua vida de oração. Você já pensou que mensagens poderosas vai sair daqui, Ivan, se esse povo tudo começar a orar por nós aqui? Já pensou? Nós precisamos orar, buscar a Deus. Vamos parar para ver como é que a oração e os milagres e a atuação do Espírito Santo caminham junto. Atos capítulo 6, versículo 1 a 4. Leia lá, por favor. Atos 6, 1 a 4. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Essa história é muito conhecida. A igreja cresceu, o trabalho social da igreja estava um pouco mal administrado. E o que os apóstolos? Vamos fazer o seguinte: nós não podemos deixar o ministério da palavra e da oração, porque todo pregador tem que ser homem de oração, e muita oração. Existe uma moda aí de gente pagar pessoas para ficar orando por ele. Eu não tenho tempo de orar. Se o homem não tem tempo de orar, ele tem que parar de pregar o evangelho. Porque qualquer homem que se propõe a pregar o evangelho, ele tem que ser um exemplo de oração. Eu vi, vai, estou pagando. Eu estou falando aqui porque eu tenho moral para dizer o que estou dizendo aqui. Amém? Eu tenho moral. É verdade ou não é? Então escute só. Não vamos se envolver com isso não. Nosso negócio é pregar a palavra de Deus. Vamos orar, o negócio é orar. Vamos orar. E quando eles propuseram isso no coração, versículo 8, olha o que acontece. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A igreja orando novamente e Deus operando milagres nessa igreja. Você sonha com uma igreja assim? Você quer essa igreja? Nós precisamos mudar a nossa posição em relação à oração. Deixarmos de ser críticos e nos tornarmos pessoas que oram. Vamos lá para a palavra de Deus. Atos 8, versículo 15. Olha o que diz Atos 8, 15. Você vai notar que toda vez que fala de oração, quem vai ler? Os quais, tendo descido
oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Você já vai vendo aí, versículo 16 e 17 diz: porque sobre nenhum deles ainda havia sido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo de Deus. Através da oração, o Espírito vem sobre as nossas vidas. Pessoas que não eram batizados, quando os apóstolos começaram a orar, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, tem que ser a prerrogativa principal de nossas vidas. Eu preciso ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero essa bênção, eu necessito dessa bênção na minha vida. É Deus quem vai te batizar com o Espírito. Jesus é quem vai derramar sobre você esse poder. E a tua vida vai mudar. A ousadia da tua vida vai ser diferente. Querem ver outra coisa interessante aqui? 9 e 10 de Atos. Toda vez que oravam, alguma coisa sobrenatural acontecia. 9 e 10. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. É isso aí, 9 e 10, né? Atos 9 e 10. Ele disse: Senhor, disse, levanta-te e vai à rua e pergunta à casa de Judas por um homem chamado Saulo, porque ele está orando. Vocês sabem da história. Paulo teve um encontro com o Senhor, ficou cego. Sabe o que Paulo foi fazer? Quando ele se converteu, a primeira coisa foi orar, foi buscar a Deus. Nós temos que ter essa consciência, aprender os novos crentes, levar eles à oração, a uma vida de prática de oração. O que é que nós fazemos quando nos reunimos? Paulo falou assim: quando vocês se reunirem, vocês vão orar, vocês vão cantar, vocês vão salmodiar. Eu gostaria que vocês mostrassem um versículo na Bíblia que Paulo falou assim: quando vocês se reunirem, vocês façam um churrasco, vão falar mal da vida dos outros, reúne para assistir filme de terror, de assombração. Tem gente que fica com a cara feia olhando para mim. Reúne aí, vai lá no como é que chama aquele lugar onde aluga filmes? Na locadora, né? E pega aqueles filmes de zumbi, aquele negócio, vai assistir aquilo lá. Reúne aí para fazer complozinho com A contra B. Já viu isso na Bíblia? Paulo, quando vocês se reunirem, um tem salmo, fala salmo, outro tem hino, canta hino, né? Orem, busquem a Deus. Eu gostaria de um desafio aqui. Você pode dar o testemunho se você quiser. Alguém que recebeu uma cura, um milagre, foi batizado com o Espírito Santo, assistindo novela. Não, mas deve ter alguém. Irmão, eu estava assistindo a novela das 9 e eu fui cheio do Espírito Santo. Mostra um. Foi curado então. Já viram? Vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo, né? Quem não tem? Quer ver uma coisa? Aqui tem pessoas que tinham um problema na vida, uma dificuldade, um problema. Onde está essa pessoa? Que foram para os pés do Senhor e clamaram e buscaram a Deus, e Deus deu vitória. Levante a mão. Glória a Deus. Contra fatos não tem argumento. Vai orar, meu irmão. Vai buscar a Deus. Vai falar com Deus, que Deus vai te dar vitória. Clama, clama mais. Ele garante: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O sobrenatural de Deus está à tua disposição se você clamar. O céu vai se abrir, as bênçãos de Deus vão ser derramadas na sua vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Busca a presença de Deus. Paulo estava clamando, cego ali, clamando, buscando a Deus. Ah, meu Deus, me perdoa. Eu preciso, Senhor, eu preciso de algo. Aí você chega lá, né, meu irmão? Olha que coisa maravilhosa, Paulo orando, né? Paulo orando aqui. Ananias também, eu tenho certeza que Ananias estava orando.